Boa tarde, caros estudantes. Hoje, na aula de filosofia, nós damos continuidade à aula sobre filosofia cosmológica. Então, na aula anterior, nós abordamos a origem da filosofia, né? Por que a filosofia surgiu naquele período em questão, né? Com Tales de Mileto, na Jônia, os antecessores também de Tales de Mileto, né? Que já buscavam uma especulação filosófica para compreender o mundo, né? E os filósofos da escola jônica que tinham como base a teoria dos 4 elementos, como a causa final, a arqué, ou seja, a origem de todas as coisas, com detalhe também para Anaximandro, que desenvolveu a teoria do apeiron. A escola jônica, ela é considerada a primeira escola filosófica ocidental, como nós vimos. No entanto, ela não é a única que tem como intenção compreender o cosmos, ou os componentes do cosmos. Nós temos outras 3 escolas filosóficas posteriores à escola jônica, algumas até chegaram a conviver com o final da escola jônica, que são a escola pitagórica, a eleática e a atomista, que são as que nós iremos tratar na aula de hoje. Então, a primeira escola que nós iremos tratar hoje é a escola pitagórica, que, como o nome sugere, foi fundada por Pitágoras de Samos. E o que defendia a escola pitagórica? A escola pitagórica, ela vai ter uma corrente, vamos dizer assim, que vai ser muito próxima da matemática, sendo seus filósofos também importantes matemáticos, como é o caso de Pitágoras, né? Pitágoras é bastante reconhecido na matemática, principalmente na geometria, tanto pela sua ideia do teorema de Pitágoras, né? Ou seja, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, e também com o triângulo áureo, né? Então, muitos dos filósofos da escola pitagórica se caracterizavam por ter uma proximidade com a matemática, e não é por menos. A base da escola pitagórica é a ideia de que o número é a arqué. Então, o que isso quer dizer? Os jônicos, eles defendiam que os 4 elementos mais o apeiron, né, eles que eram a causa de todas as causas, ou seja, a origem de todas as coisas, o elemento final, a causa final. Os pitagóricos, eles vão também ter essa preocupação com qual é a origem, qual que é a causa final, qual que é a arqué. No entanto, diferentemente dos jônicos, os pitagóricos, eles não vão recorrer necessariamente à teoria dos 4 elementos, e sim vão recorrer à noção matemática de harmonia. Isso é fundamental. Para os pitagóricos, então, nós devemos ter como princípio de que o cosmos, o universo, ele é harmônico. E essa harmonia se deve, em grande parte, a um conjunto de leis e proporções matemáticas. Pitágoras de Samos, que desenvolveu o seu movimento principalmente na cidade de Crotona, na Magna Grécia, que é a região do sul da Itália, que nessa época era ocupada por colônias gregas, né? Não é à toa que tanto a escola pitagórica quanto a escola eleática, que nós iremos ver, também são chamadas de escolas itálicas ou italianas, já que, apesar de serem filósofos gregos, tiveram como base o sul da Itália, que na época era ocupada pelos gregos, né? Lembrando que o mundo grego na antiguidade não coincide com a Grécia atual, né? Os gregos tinham colônias em várias regiões do mar Mediterrâneo, e uma das mais importantes eram as que se localizavam na chamada Magna Grécia, na Itália. Então, Pitágoras, que era originário de Samos, na região da Jônia, né, o que pode indicar que ele teve muito contato com as preocupações filosóficas da escola jônica, ele emigrou para a Itália por questões políticas e também por conta da invasão
persa, né? Nesse período, nós já temos os persas começando a estabelecer colônias, né, e estados tributários no Mar Jônico, o que vai culminar, né, com as guerras médicas, as guerras entre os gregos e os persas. Então, tanto por conta de oposição política, né, Pitágoras ele era bastante crítico no sentido político, e por conta disso ele acabou conseguindo muitos inimigos, muitos desafetos, muitas pessoas que queriam inclusive matar ele, né? E ao mesmo tempo, por conta da invasão persa à Grécia, Pitágoras ele deixa a Jônia e se dirige então para a Magna Grécia. Lá ele se estabelece na cidade de Crotona e funda uma corrente filosófica que é paralela também a uma seita religiosa, né? A seita pitagórica. A seita pitagórica, no caso, não se sabe muito a respeito dela, né? Porque era um culto secreto e muito do que se sabe sobre a seita pitagórica acabou sendo destruído. Mas, na verdade, era uma forma de interpretação matemática do orfismo grego. Pelo que nós sabemos, né? Então, uma valorização também da proporção matemática. Basicamente, o que a filosofia pitagórica defendia, ela também acabou sendo abordada numa vertente religiosa. Então, primeiramente, né, acredita-se que Pitágoras ele teve, por conta dessa viagem que ele faz pelo mar Mediterrâneo, ele teve uma forte influência do pensamento egípcio, já que a religião pitagórica, assim como a sua filosofia, ela acreditava em dois aspectos que eram comuns no Egito Antigo: a imortalidade e a transmigração de almas, né? Então, a imortalidade, a ideia de que, na verdade, a alma ela não morre, uma crença comum da mitologia egípcia, né? Os egípcios eles acreditavam que uma vez que o corpo morria, a alma ela se desencarnaria para depois retornar. Mas a alma mesmo ela não morreria. Então essa ideia de imortalidade da alma tem bastante influência dos egípcios. E a transmigração também, só que de uma forma um pouco diferente, né? Os egípcios acreditavam que a alma ela migrava para o submundo, onde ela seria julgada, né, por Anubis, por Osíris, e depois ela poderia retornar ao corpo. Então a transmigração ela ocorreria para o próprio corpo. No entanto, Pitágoras já tinha a crença de que a alma ela poderia migrar para outros corpos. Então, por exemplo, quando uma pessoa morria, a alma se mantinha vivo e buscava um novo corpo que estava sendo concebido para então lá ela se estabelecer. Como eu falei, a ideia de arqué para Pitágoras era o número, já que é o elemento básico e explicativo da realidade. O que quer dizer o fato do número ser o elemento básico e explicativo da realidade? Como matemático que Pitágoras era, ele afirmava que qualquer coisa no universo pode ser compreendida matematicamente. E, de certa forma, ele não está errado, né? Nós podemos dizer que, basicamente, a matemática é a linguagem da ciência contemporânea. É a linguagem para a compreensão empírica da realidade. Não é à toa, né? Em física, astronomia, até mesmo na biologia, na genética, na química, nós usamos corriqueiramente a matemática, né? Isso também se deve em grande parte ao fato de que no século XVI, séculos XV e XVI, começou a se retomar a matemática como linguagem da ciência, né? Então, nesse período, né, o período medieval principalmente, é a lógica aristotélica que vai imperar como linguagem da ciência, ou seja, nem tudo vai ser compreendido pela matemática, e sim pelas relações de causalidade lógica. No entanto, a partir do século XV e XVI, nós temos o retorno da matemática como uma forma de contemplação do universo. E isso, em grande parte, se deve à interpretação que é feita de Platão sobre Pitágoras, né? Então, nós temos um verdadeiro telefone sem fio aí, né? Então, Pitágoras ele é interpretado por Platão. Embora Pitágoras ele supostamente tenha deixado algum material escrito, a filosofia nessa época não tinha a base escrita, né? Era mais fundamentada no diálogo mesmo, mas Platão que teria sido o grande responsável por registrar muito do pensamento
pitagórico. E graças à interpretação dele, né, que nós sabemos muito sobre Pitágoras. E aí, reinterpretação de Platão, que é feita no século XVI, que desenvolveu essa noção da matemática como linguagem da ciência, né? Então, nós temos uma série de traduções que são realizadas para chegar aonde nós chegamos. Mas se nós formos pegar pelo preceito contemporâneo, basicamente quase todas as ciências, principalmente as ciências exatas e ciências da natureza, elas têm uma orientação matemática. E as ciências humanas não estão longe disso também, embora as ciências humanas elas tenham uma compreensão um pouco diferente da realidade, elas também recorrem à matemática muitas vezes. À estatística, aos dados numéricos, né? No caso da demografia, na história econômica, na sociologia econômica, a matemática ela é recorrente. Na geografia também, né? Nós temos na geografia populacional, na geografia econômica, nós temos também bastante uso da matemática. A questão é que, no caso, as ciências humanas, ela interpreta esses dados numéricos, né? Com base no contexto social em que eles são estabelecidos. Mas ainda assim, a matemática tem um pé nas ciências humanas. Então, é Pitágoras que nós devemos essa noção de compreender a realidade numericamente. E no caso, né, como Pitágoras sugeria, com um número nós podemos constatar a proporção do cosmos, estabelecendo uma harmonia matemática. Esse é o preceito, né, que vai ser muito utilizado depois no século XVI e também no Iluminismo, que é a ideia de lei natural, né? Então, basicamente, o que presume essa noção de lei natural? A ideia de que o cosmos ele é organizado por leis racionalmente estabelecidas. E esse é um preceito que até hoje nós temos. Basicamente, para compreender as noções de física, química, biologia, entre outras, nós temos um conjunto de leis gerais que tem como finalidade permitir a compreensão do cosmos. Então, por exemplo, as leis de Kepler, né? A órbita dos planetas com relação a uma estrela é sempre elíptica, né? Então, a partir dessa, nós temos a base, nós temos uma lei natural, né? Uma lei natural que pode ser explicada numericamente, já que elipse é uma forma geométrica. Então, nós temos a noção básica de que toda a órbita planetária ela é elíptica. Quando não é, há uma anomalia, né? Existe alguma perturbação que faz com que a órbita daquele planeta não seja elíptica. Então, resta a nós compreender as causas dessa anomalia. Então, ou seja, todo o universo ele é gerenciado por leis fixas e imutáveis, e quando essas leis são desobedecidas, é porque há uma anomalia e há sempre uma causa por trás delas. Então, com base nisso, né, é possível compreender numericamente o cosmos, né? Numericamente, você pode compreender o cosmos. Até mesmo a descoberta dos planetas novos, elas são feitas em dados matemáticos, né? Urano mesmo, que foi descoberto no século XVIII, ele foi descoberto quando já se sabia da sua existência. Ou resumo, ele foi visto, né? Ele foi visto pela primeira vez quando já se sabia da sua existência, por conta de perturbações que existiam na órbita de Saturno. A mesma coisa aconteceu com Netuno, a mesma coisa aconteceu com Plutão. Então já se sabia da existência desses planetas antes deles serem vistos, pois eles causavam uma anomalia, uma perturbação na órbita do planeta anterior. E mesmo os vários exoplanetas que nós conhecemos hoje, eles também são muitas vezes identificados matematicamente a partir dessas leis universais. No caso, Pitágoras ele defendia que os números eram perfeitos. Isso aí é uma coisa que já foi quebrada, né? Uma teoria que já foi batida pelos matemáticos indianos na antiguidade, né? Pitágoras ele acreditava que só apenas dos números inteiros. Então, só existia 1, 2, 3, 4, 5, né? Até 100 mil, mais ou menos, né? Depois se considerava o infinito. E também no negativo, -1, -2, -3. No entanto, algo que derrubou a teoria do Pitágoras de que os números eram perfeitos foi o círculo.
né? Já que o círculo ele tem uma circunferência que não é equivalente a 3, é maior que 3, no entanto, não é 4, que é o que nós chamamos de π, que é um número que tem casas infinitas depois da vírgula, né? 3,14, né? E por aí vai. Então, a própria noção de círculo do π, ela acabou contrariando essa ideia do Pitágoras de que os números eram perfeitos. De qualquer forma, Pitágoras ele tinha a crença apenas dos números inteiros, né? E a perfeição numérica dele não se devia só ao fato dos números serem inteiros, mas também com base na noção da tetractis. Tetractis é o grupo dos 4 primeiros números, 1, 2, 3 e 4. Né? Segundo Pitágoras, os 4 primeiros números somam 10, quando são somados entre si eles dão 10 e formam um triângulo. Né? Na ponta da pirâmide nós temos 1. Abaixo nós temos 2, abaixo 3 e abaixo 4. Né? Então, por exemplo, na ponta é o 1, abaixo é o 2 e o 3, abaixo é o 4, 5, 6 e abaixo 7, 8, 9 e 10. Né? Então, a teoria da tetractis, ela era para Pitágoras a forma de mostrar como a perfeição numérica era suficiente para explicar o universo, para explicar o cosmos. E não só apenas o Pitágoras utilizou, né? A tetractis, inclusive, ela foi a base da musicologia até o período medieval, até a invenção das notas musicais. A música, ela era estabelecida a partir desse princípio da tetractis. Tanto que um filósofo pitagórico, né, possivelmente um discípulo de Pitágoras, que trabalhou bastante esse assunto, foi o Damon, de Atenas. Damon, ele é reconhecido por ter sido o professor do estadista ateniense Péricles, que foi líder de Atenas durante a maior parte do período clássico, e também ele acreditava que a harmonia do universo se refletia na escala musical, a partir da tetractis pitagórica. Então, para Damon, a harmonia das notas musicais, ela nada mais era do que um reflexo sonoro da própria harmonia universal. A música, então, ela era representada como a manifestação da perfeição matemática, uma ideia que perdura até a Idade Média, né? Tanto que a música era uma das ciências do quadrivium medieval, né? A ideia das 7 artes liberais, né? O quadrivium, que eram as ciências da natureza, né? Junto com a astronomia, a aritmética e a geometria. O Damon também ele revolucionou até mesmo a questão da medicina, já que, segundo ele, a música afetava o humor e o comportamento humano. Então, o Damon é o primeiro que se tem registro de usar a música, inclusive para tratamento médico, para tratamento do estresse ou de sentimentos negativos. Algo que é totalmente consensual nos dias de hoje, né? Hoje em dia nós temos certeza, nós sabemos que a música ela influencia diretamente no comportamento e na psique humana. Inclusive, existe a musicoterapia, né? Ou seja, o tratamento a partir da música já é uma coisa que existe faz um tempo, mas na contemporaneidade, e esses preceitos já eram defendidos por Damon na antiguidade, no século V antes de Cristo, né? Então, o Damon, ele é um filósofo pitagórico que vai compreender essa harmonia matemática do universo a partir da música. Né? Além disso, Pitágoras também ele estabeleceu o teorema de Pitágoras e a noção de métron, que é a proporção justa. Né? Segundo Pitágoras, tudo no universo existia em um equilíbrio numérico, em uma proporção justa, que seria o métron. Então, para cada número par, nós temos um número ímpar. Para cada uno, temos múltiplos. Para a direita, nós temos a esquerda. Para imobilidade, nós temos o movimento. Para o masculino, nós temos o feminino. Para o reto, curva. E por aí vai, para o bem e o mal. Né? Então, para Pitágoras, todo o universo ele era equilibrado a partir desse métron, a partir dessa proporção matemática entre os seus opostos. Lembra até um pouco a teoria dos pares opostos, né, que nós vimos na aula
anterior, mas é um pouco diferente, né? Porque os pares opostos, ele defende que os opostos eles não podem conviver. No entanto, eles são substituídos a partir da ação do tempo. No caso do Pitágoras, no caso da ideia do métron, os opostos eles se convivem em uma proporção bastante equilibrada. Ou seja, o universo seria, vamos dizer assim, como uma equação totalmente balanceada. Né? E se há alguma perturbação de um lado dessa equação, o outro lado se corrige para se manter igual, já que toda a equação ela tem como natureza ser, um lado ser igual ao outro. Né? Então, nós temos, além do Pitágoras e do Damon, nós temos como outros representantes importantes da escola pitagórica o Filolau de Crotona. O Filolau de Crotona ele vai trabalhar muito a astronomia, com base também na matemática, e vai propor também um sistema espacial próprio, né? Um sistema orbital próprio. Filolau é um dos primeiros filósofos que se tem registro que acreditava que a Terra se movia e que ela não era o centro do cosmos. Então, isso aí nós estamos tratando do século V a.C., né? E nós temos já um filósofo, o Filolau, que defendia que a Terra não era nem o centro do cosmos e nem imóvel. Né? Algo que só iria ser revisto lá pelo século XVI. No entanto, o sistema do Filolau ele era um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Então, primeiramente, a Terra ela não girava ao redor do Sol. Havia um fogo cósmico, então, uma grande bola de fogo cósmica no centro do universo, no qual a Terra e o Sol orbitariam. Então o Sol ele também orbitaria como os outros planetas, mas ele não orbitaria a Terra. Tanto a Terra, Sol, como também os outros planetas orbitariam esse fogo cosmos. Além disso, né, ele afirmava que esse fogo não poderia ser visto, pois se localizava ao sul da Terra, né? Então do lado inabitado da Terra, chamadas terras australes. Né? Tanto que até, inclusive, antigamente, na Grécia Antiga, havia a noção de que quanto mais ao sul você fosse, mais quente era. E, em grande parte, essa teoria do fogo cósmico, que só iluminava o hemisfério sul, ela teria alguma lógica dentro dessa perspectiva. Né? Então, quer dizer, o lado norte ele é iluminado pelo Sol. No entanto, o lado sul ele é iluminado e esquentado por esse fogo cósmicos. Né? E lá, no caso, no extremo sul seria tão quente, onde seria a Antártica, na verdade, né? Seria tão quente que não haveria vida lá. Além do mais, né? Entre a Terra e esse fogo cósmicos, havia um planeta que tinha o mesmo tamanho da Terra, chamado de Anticton, ou Antiterra. Né? Então, só para retomar como que é a teoria dele. Então, primeiro ponto, a Terra ela se move, mas o Sol também se move. Tanto a Terra, segundo ponto, tanto a Terra quanto o Sol e os outros planetas orbitam um fogo cósmicos. Terceiro ponto, esse fogo cósmico ele ilumina apenas o hemisfério sul da Terra, que na época era considerado inabitado. E quarto ponto, entre a Terra e esse fogo cósmico havia um planeta de mesmo tamanho da Terra chamado Antiterra. Então, esse é o sistema espacial desenvolvido por Filolau. A escola pitagórica também ela é bastante característica por ter sido uma das poucas escolas antigas que aceitavam mulheres na sua composição. Não por menos, uma das mais importantes filósofas da antiguidade foi da escola pitagórica. No caso, Teano de Crotona. Teano de Crotona foi esposa de Pitágoras e também foi a primeira professora de uma academia de filosofia, isso na antiguidade. Ela teria sido enviada para a Itália, ainda criança, para desenvolver a erudição e estudou matemática, geometria e astronomia. No entanto, né, o que acontece com ela?
Ela e o Pitágoras têm filhos, né? No entanto, o Pitágoras, por conta da seita pitagórica e da sua oposição política, ele propõe uma espécie de revolução na cidade de Crotona. Então ele tenta derrubar, ele e a seita dele tentam derrubar o poder em Crotona, o que faz com que toda a seita pitagórica fosse perseguida. E nisso, né, Pitágoras ele acaba sendo perseguido. Não se sabe exatamente as condições da morte dele, ele foi executado, né, mas diz a lenda que quando ele estava fugindo, ele acabou entrando no meio de uma plantação de feijões. No entanto, ele se recusou a entrar no meio da plantação de feijões, já que para ele o feijão seria um alimento tabu, por dois grandes motivos. Primeiro, porque ele lembrava fetos humanos. Então, segundo Pitágoras, os feijões eles teriam a mesma essência dos fetos humanos, por conta da sua aparência. E também, né, o outro ponto, né, é porque a seita pitagórica ela tinha a crença de que a liberação de gases poderia fazer com que parte ou a totalidade da alma saísse do corpo. E o feijão, né, como você sabe, ele é um alimento que potencializa a liberação de gases. Então acredita-se que Pitágoras, né, existe um pouco de lenda, não se sabe se é totalmente verdade, né, mas Pitágoras ele teria sido perseguido até chegar numa plantação de feijões, mas ele se recusou a se esconder na plantação de feijões, então ele foi executado. No entanto, com a execução de Pitágoras, Teano e seus filhos e filhas acabaram viajando pelo mar Mediterrâneo e passaram a divulgar o conhecimento de Pitágoras. Então, muito do que nós sabemos sobre Pitágoras na atualidade se deve a Teano, né? Já que Pitágoras e vários membros da seita pitagórica foram todos executados. Teano viajou pelo mar Mediterrâneo difundindo as ideias de Pitágoras. E acredita-se também, né, que ela que teria desenvolvido o teorema da proporção áurea de Pitágoras. E também ela teria divulgado um sistema solar pitagórico que tinha como base o universo como finito, então o universo não seria infinito nem ilimitado, a Terra em seu centro e os planetas orbitando com velocidade constante, né? Então esse daí seria o teorema cósmico, vamos dizer assim, né? Uma teoria espacial que depois seria adaptada por Aristóteles e por Ptolomeu também, né? E que entraria em voga durante praticamente toda a Antiguidade e Idade Média. Então, um ponto principal, né? Alguns pesquisadores acreditam que a ideia da proporção áurea do triângulo foi originada por Teano, mas que Pitágoras acabou recebendo essa atribuição e que a noção da Terra imóvel do universo limitado e com os planetas e o Sol orbitando a Terra em uma órbita constante teria tido origem também na filosofia de Teano. Outros filósofos pitagóricos de importância, né? Nós temos os filhos de Pitágoras, Mia, Damo, Telauges e Argnote, que foram filhos de Pitágoras com Teano e foram também responsáveis pela continuidade da divulgação do pensamento, tanto de Pitágoras como de Teano, popularizando a filosofia de Pitágoras na Hélade, na Grécia continental. Nós temos também Perticone, que teria sido da Magna Grécia no século V a.C., que usou a noção de harmonia pitagórica para o comportamento feminino, né? Segundo o que se consta, né, Perticone ela defendia um comportamento feminino sempre moderado. Então, com base na ideia de harmonia e equilíbrio de Pitágoras e seus seguidores, Perticone trouxe para o universo feminino. Tá certo que, na verdade, ela basicamente reafirmava o que já era defendido no pensamento grego antigo, né? Apesar de ser uma filosofia sobre a mulher, não quer dizer que fosse uma filosofia feminista, né? Ou uma filosofia que buscava a libertação da mulher. Pelo contrário, defendia que a mulher não deveria falar muito, né? Que ela deveria ser bastante equilibrada nas suas atitudes, no seu comportamento. De qualquer forma, independentemente disso, Perticone é considerada a primeira filósofa
filósofa a pensar sobre a questão feminina, mesmo que de forma mais conservadora. E também Fintes de Esparta, no século V a.C., ela discorreu sobre as diferenças entre homem e mulher, na qual ela defende que a castidade é a virtude mais importante para a mulher e também, com base na ideia de harmonia de Pitágoras, defende técnicas de autocontrole feminino. Então, Perticone, ela defendia que a mulher ela deveria ser sempre equilibrada. Já Fintes de Esparta escreveu sobre discorreu sobre os modos como a mulher poderia buscar o autocontrole. Embora ela também, na questão comportamental, ela fosse de certa forma conservadora nos costumes com relação à mulher, ela defendeu que a filosofia ela era tão apropriada para a mulher quanto para homens. Então, ela defendeu que a filosofia ela servia tanto para as mulheres quanto servia para os homens. Então essa foi a escola pitagórica. A escola seguinte que nós temos é a eleática. A escola eleática, ela vai ter como base as ideias de Xenófanes de Colofon, que nós vimos na aula passada, que defendia a Terra como a origem de todas as coisas, e também a ideia de que os deuses são falsos, de que na verdade o próprio universo ele é divino. No caso, Xenófanes, ele migra também para a Itália, nos últimos momentos da sua vida, e acredita-se que lá ele lança as bases para a chamada escola eleática. E o que é a escola eleática? Ela é um pouco diferente das duas que nós vimos, porque a escola eleática ela vai ter como base a metafísica. O que é a metafísica? Apenas retomando, metafísica é a compreensão da essência por trás das aparências. Então as aparências, como os fenômenos se manifestam, isso aí é a física, isso aí é a matéria, que deve ser compreendida pela física. No entanto, o que está por trás dessa aparência, o que é invisível, o que é essência, a essência das coisas, é objeto de estudo da metafísica. Então a escola eleática ela vai ter também como finalidade explicar a realidade do cosmos, só que ela vai buscar uma explicação mais metafísica. O fundador dessa escola foi Parmênides de Eleia. Parmênides ele desenvolveu a teoria do monismo, que é oposta ao mobilismo de Heráclito de Éfeso. Lembrando, o mobilismo de Heráclito de Éfeso defendia que tudo está em constante transformação e que a imutabilidade, a pausa, ela é ilusória, ou seja, tudo está em transformação, tudo está em movimento e que a calmaria, que a não mudança são ilusões. Já o Parmênides, o monismo de Parmênides, defende o oposto. Defende que, na verdade, a realidade ela é una, eterna e imutável. E que a transformação, ela sim que é ilusão. Ou seja, a mudança, a transformação, elas são ilusões da nossa percepção, ilusões do nosso sentido, que nossos sentidos enganam a gente. Algo que vai influenciar bastante Platão também, posteriormente, essa ideia. No entanto, a realidade, ela não se transforma. Ela é eterna, ela é atemporal, ela é imutável. As ilusões são coisas que a nossa mente faz quando prega peças em nós mesmos. Segundo Parmênides, havia uma diferença entre a realidade e a aparência, no qual o movimento é apenas a aparência de uma realidade que não se move. E, além disso, ele defendeu que as experiências sensíveis, na verdade, que nos dão essa impressão de mobilidade, mas que ao superar as experiências sensíveis, nós podemos perceber a imutabilidade e a eternidade da realidade. Tanto que Parmênides defendia o ser, a ideia do ser, a ideia metafísica do ser, do existo, da existência como esférica. Por que esférica? Pois a esfera ela se fecha em si mesma. A esfera, segundo Parmênides, ela é um sistema que é totalmente fechado em si mesmo. Ela não tem brecha para fora, ela é perfeita, ela é compacta e ela também é imóvel.
né? A menos que alguém coloque impulso numa esfera, ela vai permanecer imóvel enquanto ninguém mexer nela. Também ele afirmava que a noção de movimento pressupõe a noção de permanência, né? Ou seja, nós só podemos ter a noção de movimento, pois nós sabemos o que é o não movimento. Então, a permanência, o não movimento, é o que nós tomamos como base para o movimento. No entanto, a única coisa que existe mesmo é o não movimento, é a permanência. Já que o movimento, como eu falei, ele advém das nossas experiências sensíveis, que são enganosas. E sua arqué, ou seja, a essência de todo o cosmos, era o ser imutável, né? Ele também defendeu a oposição entre a doxa e a aletheia, né? O caminho da opinião contra o caminho da verdade, que para se alcançar o conhecimento, nós devemos nos desfazer dos princípios sensíveis. Em resumo, nós devemos suspender nosso juízo, nós devemos não ser enganado pelas nossas sensações, para poder compreender a realidade como ela é. Então, apenas a filosofia seria capaz de permitir que nós observássemos a realidade além da experiência sensível. Algo que vai influenciar bastante também o pensamento de Platão. Outro filósofo importante da escola eleática foi Melisso, que afirmava também que o ser é imutável, eterno, atemporal e incriado, e que o universo ele não tem um início, pois para ter um início, ele teria que ser proveniente do nada. E segundo Melisso, uma coisa que existe, ela não pode ter surgido do nada. O ser não pode surgir do não ser, né? Então, o universo ele sempre existiu. A realidade ela sempre existiu. O ser ele sempre existiu. Não houve nada antes dele. Apenas ele. Não houve nada antes dele, pois o ser não poderia ser criado pelo nada. Então, o ser é uma realidade por si só, segundo Melisso. Outros filósofos de grande importância da escola eleática é Zenão de Eleia. Zenão de Eleia ele é bastante reconhecido pelos seus paradoxos. Então, Zenão de Eleia ele buscava explicar a realidade a partir dos paradoxos. Os paradoxos do caso são situações que não possuem uma solução simples e que são controversas. Então, o paradoxo mais reconhecido de Zenão de Eleia é o de Aquiles e a tartaruga. Como é esse paradoxo? É assim, que começa uma corrida, né, uma corrida entre Aquiles e uma tartaruga, e que Aquiles ele começa 10 metros atrás da tartaruga, e Aquiles ele corre 10 metros enquanto a tartaruga corre 1. Daí então Aquiles corre esse metro enquanto a tartaruga corre 1 decímetro. Daí Aquiles corre esse decímetro enquanto a tartaruga corre 1 centímetro. Aí Aquiles corre esse centímetro enquanto a tartaruga corre 1 milímetro. Daí Aquiles corre esse milímetro, a tartaruga vai correndo 1/10 de milímetro. Aí a grande questão, né? Aquiles, ele pode ultrapassar a tartaruga? Se a gente for pegar a experiência real, a gente sabe que Aquiles vai ultrapassar a tartaruga. A gente tem noção disso. No entanto, por essa regra matemática, não. Né? Porque sempre que a tartaruga andar o mínimo que seja, Aquiles ele estará atrás dela, mesmo que seja por uma distância de décimos de milímetro, ele vai continuar atrás dela. Isso aí, inclusive, é a base, né, da noção de cálculo infinitesimal, né, que geralmente é representado na matemática, no diagrama cartesiano, com aquela curva, né, aquela reta, que ela vai se curvando quando chega próximo do eixo X, mas ela nunca toca o eixo X. Ela vai chegar quase próximo do eixo X, mas ela nunca vai tocar o eixo X. Esse é um dos paradoxos de Zenão. Também alguns atribuem a ele o paradoxo do navio de Teseu, né, no qual, segundo afirma-se, né, Teseu ele parte de Atenas para Creta com o seu barco, e no meio do caminho ele troca todas as peças do
navio, de forma que nenhuma peça é a original, ou seja, quando ele chega em Creta, o navio, nenhuma peça que tem no navio é a mesma de quando partiu de Atenas. Aí a grande questão, né? O navio que chegou é o mesmo navio que partiu, né? Então são questões que são controversas, elas não têm uma resposta definitiva, elas dividem opiniões e servem justamente para demonstrar, né, que a experiência teórica ela nem sempre se aplica à realidade prática. Então, quer dizer, a experiência teórica ela pode ser uma forma de compreender a realidade prática, mas os paradoxos de Zenão servem para mostrar justamente o quão absurdo seria se nós aplicássemos na íntegra a experiência teórica à realidade prática, né? Então, quer dizer, Aquiles, na realidade prática, ele passa a tartaruga, não tem questão. Mas na experiência teórica, naquela situação, ele nunca vai passar, ele vai chegar perto, mas nunca nem vai tocar a tartaruga. Já outro filósofo da escola eleática foi Anaxágoras, discípulo do estadista Péricles. Anaxágoras ele defendeu uma compreensão do cosmos a partir do que ele chamava de homeomerias. E o que são homeomerias? Homeomerias é a ideia de que a realidade é composta por uma multiplicidade infinita de elementos. Então nós temos os 4 elementos básicos, né? Esses 4 elementos básicos, eles se organizam de forma a formar novos elementos maiores, que são mais complexos, que possuem outros componentes, né? No entanto, toda a realidade ela é formada com base nesses infinitos elementos, né? Nesses infinitos elementos que são uma justaposição, muitas vezes, dos 4 elementos originais, né? Então, o Anaxágoras ele vai ter inclusive uma influência sobre o Aristóteles posteriormente, né? Em que ele vai falar que os 4 elementos eles vão sempre se converter numa infinidade de elementos diferentes e imutáveis que vão originar todas as coisas. No entanto, para Anaxágoras existe uma inteligência transcendental chamada de nous, que é muitas vezes traduzido como inteligência, né? No grego antigo. Essa inteligência transcendental ela que organizaria essas homeomerias. Então, essas homeomerias, elas ocorrem arbitrariamente, né? Então, a junção de vários elementos vão gerando uma infinidade de novos elementos. No entanto, elas são organizadas a partir dessa inteligência transcendental, então de uma inteligência cósmica. Tanto que esse princípio do nous, ele vai ser muito utilizado pelos primeiros filósofos cristãos, né? Que vão considerar que esse nous, essa inteligência transcendental, na verdade é o Deus cristão. Claro, né, que na época que nós estamos tratando, né, não havia essa noção de Deus cristão entre os gregos, mas havia a noção a ideia do universo como um sistema racional gerenciado por uma inteligência transcendental. E Empédocles de Agrigento, ele foi médico e místico também, o que na época não separava uma coisa da outra. Muitos médicos eles tinham um pé no misticismo e que afirmava, né, ele concilia um pouco a teoria do Parmênides com a do Heráclito. Ele concilia o monismo com o mobilismo. Segundo ele, o ser é eterno e indivisível, como os monistas defendem. No entanto, ele não é imóvel e único, como os mobilistas defendem. Então, para o Empédocles, o ser, a realidade, ela é eterna, ela é indivisível, mas ela está em transformação também, né? Ela passa por transformação, então ele concilia o pensamento de Parmênides com o pensamento de Heráclito. E também, né, defendeu a ideia de rizômatas, ou raízes, no qual os 4 elementos são a base de todas as coisas e que suas combinações resultam na pluralidade do mundo natural, né? Então para deixar bem claro isso daí, né, ele também acaba com a grande discussão da escola jônica. Não é um dos elementos que origina tudo, são os 4 que originam todas as coisas, em diferentes proporções, né? E eles são combinados muitas vezes por forças opostas, o amor e o ódio, né? O amor e o ódio é o que vai combinar esses elementos. Então essa teoria dos rizômatas, ela é posteriormente reformulada pelo Anaxágoras, que aí defende a ideia das
homeomerias, né? Então, Empédocles defende os 4 elementos como base de toda a realidade. Já o Anaxágoras, ele defende que esses 4 elementos originam múltiplos e infinitos elementos que são a base da realidade. Então, esses são os filósofos da escola eleática. E por fim, para encerrar a aula de hoje, a escola atomista, que acreditava que toda a realidade ela é formada por partículas invisíveis e indivisíveis, chamados átomos. Né? Átomos do grego significa que não pode ser dividido. E embora, né, hoje em dia a gente saiba que o átomo não é a menor unidade existente na matéria, né? Existem as partículas subatômicas e partículas menores ainda do que o próton, o nêutron e o elétron, a noção de que toda a realidade é constituída por partículas invisíveis que vão se rearranjando é uma ideia bastante contemporânea, na ciência contemporânea. Então, os atomistas antigos foram os primeiros a sugerir essa noção da realidade como composta por átomos. Isso tem uma certa influência também das homeomerias de Anaxágoras, né? No caso, os 2 principais filósofos atomistas que nós conhecemos são o Leucipo e o Demócrito. Leucipo teria sido discípulo do Zenão de Eleia, né, dos paradoxos, e definiu o átomo como a unidade básica não divisível e imutável, embora não única. Segundo ele, os átomos eles possuíam diferentes formas e diferentes características. E essas formas e características que iriam fazer eles se unirem ou se repelirem. Também, né, para ele, cada elemento da matéria possui átomos distintos que podem se arranjar ou rearranjar em infinitas possibilidades. Então a gente vê novamente aí a ideia das homeomerias do Anaxágoras na teoria de Leucipo. No entanto, quem popularizou mesmo a teoria atomista na antiguidade foi o Demócrito, que afirmou que a realidade consiste em átomos que estão esparsos no vazio, continuamente se atraindo e se repelindo, gerando fenômenos naturais e movimento. E que os átomos eles teriam formas geométricas, né? E com base nas suas formas, eles iriam se encaixar ou então se repelir. Então a gente pode ver que por volta de 400 a.C., nós já tínhamos essa noção da realidade como composta por átomos. No entanto, não é idêntico a hoje. Embora hoje nós sabemos que a realidade era formada por átomos, nós não consideramos mais o átomo como indivisível, pelo contrário, é perfeitamente possível dividir um átomo. O átomo não é a menor partícula, e outra coisa também, né, é que os antigos, eles acreditavam que a base de tudo eram os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Hoje nós sabemos que não, que a própria terra, o fogo, a água e o ar são combinações, são misturas de outros elementos mais básicos, como o hidrogênio, por exemplo, o oxigênio, né? O nitrogênio, entre tantos outros, né? Então, embora os atomistas antigos eles já defendiam a noção do átomo para compreender a realidade, hoje em dia nós também defendemos isso, mas de forma bem diferente, né? Na química e na física contemporânea. Então é isso, gente. Nós terminamos então nossa aula de filosofia cosmológica, né? Então nós vimos na aula passada a escola jônica, que tinha como base a compreensão da realidade a partir dos 4 elementos como arqué, a causa de todas as causas, a pitagórica, que defendia a compreensão da realidade a partir de sua harmonia matemática, os eleatas, que já tinham uma compreensão mais abstrata e metafísica da realidade, e os atomistas, que defendiam que a realidade, na verdade, é composta por átomos. Essas são as 4 primeiras escolas filosóficas ocidentais e que tinham como base a compreensão da realidade natural. Então, no momento é isso. Uma boa tarde a todos vocês.